Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar a primeira aula do nosso curso de atualização em saúde do idoso. Vou apresentar aqui, talvez essa apresentação fique um pouco longa, mas como ela vai ficar disponível na plataforma do YouTube, vocês podem assistir aí conforme a rotina de vocês permitirem. Aí lá tem a possibilidade de acelerar o processo de reprodução do vídeo, né? Vai adaptando aí a realidade de vocês para que vocês consigam acessar todas essas informações que eu vou compartilhar aqui. Como é um curso de atualização, eu não vou me aprofundar muito em alguns detalhes de determinadas doenças ou algo do tipo. Essa primeira parte, a gente vai abordar mais alguns aspectos demográficos, vai abordar aí as influências que as comorbidades têm na saúde do idoso, como que elas acabam prejudicando o bem-estar físico desse paciente. Já a segunda parte, a gente vai abordar um pouco sobre urgência e emergências, que é muito comum, né, a gente se deparar com casos de urgência a nível domiciliar no paciente idoso, né, após esse atendimento domiciliar, o paciente precise de um atendimento, né, a nível hospitalar. Com base nisso, a gente não vai focar a parte hospitalar, somente suporte básico de vida, tá? Passar algumas informações aqui para vocês. O certificado estará disponível no e-mail de vocês dentro de uma semana após a publicação da parte 2. Então, a parte 2 sai amanhã. Até na outra sexta-feira, ou até antes, vocês já terão um certificado em mãos, tá? Vou encaminhar para vocês no e-mail. Quem se inscreveu no período que estava disposto o link para se inscrever, não vai precisar se preocupar com nada. Portanto, a aula vai ficar no YouTube, outras pessoas terão acesso. Porém, essas pessoas só vão ter acesso ao certificado caso elas cliquem no link específico que eu vou deixar na descrição e venha a pedir o certificado posteriormente, talvez com um custo diferente também. Mas vocês que se inscreveram, que estão recebendo o link da aula no e-mail, pode ficar tranquilo que vocês não vão precisar se preocupar com nada, né? Já está tudo certinho, então é só aproveitar o conteúdo que está aqui disposto. Então, bora lá. O que a gente vai estudar na parte 1? Né? A parte 1, a gente vai estudar o envelhecimento, aspectos demográficos do envelhecimento, principais causas de morte na população idosa brasileira, aspectos socioeconômicos do envelhecimento, aspectos biológicos do envelhecimento. A primeira parte está bem carregada, gente. Alterações sociais e psicológicas do idoso, a influência das comorbidades no idoso, comorbidades osteomusculares, comorbidades psiquiátricas. A gente vai estudar comorbidades pulmonares, as vasculares e, por fim, na primeira parte, a avaliação do paciente idoso. Já na parte 2, a gente vai estudar o suporte básico de vida, urgências e emergências clínicas, edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda, acidentes vascular, hipoglicemia, cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmico não cetótica. Então, como vocês perceberam, tem bastante temas interessantes que a gente vai abordar, né? Então, antes de a gente dar continuidade logo na primeira parte, eu vou pedir para que vocês curtam já aí o vídeo, né? Comentem sugestões, algumas dúvidas que vocês tiverem. Eu vou deixar meu e-mail para que vocês possam encaminhar suas dúvidas. Daí compartilhe com seu colega, porque aqui compartilharemos várias informações que são de extrema importância. Então, sem mais delongas, bora continuar aí com a nossa aula. E a gente já vai começar falando de envelhecimento, né? Na nossa realidade, em alguns países, acreditam que aceitou a idade para a pessoa idosa aquele idoso que tem mais de 65 anos. Portanto, a partir dos 60 anos de idade, seja um ponto de corte aceitável para a gente considerar se uma pessoa é idosa ou não. Então, o envelhecimento se resume em alguns aspectos. Esses que são a queda da mortalidade, o avanço da idade, né? Avanço da saúde, urbanização adequada, melhora nutricional e elevação dos níveis de higiene pessoal e ambiental. No Brasil, o envelhecimento pode ser exemplificado pelo aumento da população acima dos 60 anos, sem esquecer o aumento da população acima dos 80. Então, a gente já tem uma diferença de idade, a gente já tem muitos idosos que estão acima dos 78, 80 anos, e também uma proporção bastante elevada acima dos 60 anos. No passado, a gente tinha muita mortalidade por problemas infecciosos, por exemplo, que advinham de mal condições de higiene, né? Contaminação de alimento e água. Então, com o passar do tempo, isso foi melhorando e dando uma sobrevida a mais aos pacientes idosos.
Ó, aqui nesse gráfico a gente pode analisar, né, como cresceu a população idosa desde o ano de 1940 até 2020. O tracinho em vermelho ali são as mulheres, a gente viu que teve um aumento muito elevado em relação às mulheres idosas, e em azul foi os homens. Os homens ali cresceram aproximadamente 13% da população, né, idosa, desde 1940 até 2020. As mulheres já chegam lá em quase 16% de aumento na população. Países como o Brasil, né, as vacinas, os quimioterápicos, os antibióticos proporcionam cura e prevenção, né, principalmente os países em desenvolvimento. Isso é o grande ponto que faz com que esses pacientes tenham uma expectativa de vida maior. Juntando esses fatores, por exemplo, com a queda de fecundidade, que já se iniciou lá na década de 60, permitiu uma explosão demográfica, né? A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025 a população aumente cerca de 7 a 8 vezes em países como Colômbia, Malásia, Quênia, Tailândia e Gana. O Brasil está incluso nesse grupo com o aumento da população idosa. Aqui vou trazendo alguns dados para depois a gente fazer um aglomerado e tirar algumas análises em relação a esses dados. Ó, para você ter uma ideia, no Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 2 vezes entre 1991 e 2000. Importante lembrar que a população idosa está crescendo mais do que o número de crianças. Ó, na década de 80, existia 16 idosos para cada 100 crianças. Em 2000, passou para 30 idosos para cada 100 crianças, dobrando cerca de 20 anos a população, né, de idosos aumentando bastante. Mas por que isso aconteceu? Né? Parem para vocês, se vocês têm, por exemplo, eu tenho 23 anos, que os participantes aqui têm uma média de 20, 23, vai lembrar lá do tempo dos avós que eles tinham inúmeros filhos, né? Com o passar do tempo, as coisas foram se dificultando, não na parte, né, de ter os filhos em si, por exemplo, mas as condições financeiras. As coisas começaram a ficar mais difíceis e precisou-se ter um planejamento familiar para que as coisas dessem certo nessas famílias, né? Então, o planejamento familiar, a consequente queda da taxa de fecundidade e a longevidade dos idosos proporciona que haja esse aumento grande aí na população idosa. As mulheres farão parte do maior número de idosos devido à longevidade feminina. As mulheres têm uma chance de viver mais que os homens. Em 1980, para cada 100 mulheres, havia 98 homens, 98,7 homens. Em 2000, teve 97 homens para cada 100 mulheres. Então, se a gente for fazer um estudo agora, provavelmente esse número 97 aí já cresceu um pouquinho em relação aos homens e mulheres idosas. As principais causas de morte na população idosa no Brasil. Ó, como eu falei das doenças infecto-contagiosas, em 1950, 40% das mortes eram de causas infecto-contagiosas. Né? Mesmo nessa época, aí já ter tido a descoberta dos antibióticos há um bom tempo. Nos anos atuais, essa causa é responsável por pelo menos 10%. Tá, mas o que está causando morte em idosos? Né? Como já é de conhecimento da gente, a etiologia cardiovascular é a principal causa de morte entre idosos brasileiros, chegando na casa dos 40%. Por quê? Porque tem infarto, tem acidente vascular cerebral, tem doença arterial periférica, né, que às vezes faz uma abertura da pele, e daí desses 10% já entra uma infecção. Segundo o material da Organização Mundial da Saúde, cerca de 70% dos pacientes que precisam de cuidados paliativos, já entrando em outro tema, mas para complementar aqui, 70% dos pacientes que entram em cuidados paliativos decorrem de algum evento cardiovascular. Então, é muito frequente e a gente precisa trabalhar muito com atenção na parte de prevenção dessas doenças cardiovasculares. Em seguida, vem as neoplasias, alcançando uma média de 11,5% de causa de morte no idoso. Aspecto socioeconômico do envelhecimento. Então, a Organização Nacional a ONU prevê que em 2050 a população mundial passará de 6 bilhões para 8,9 bilhões. Então, vai ter um crescimento bem elevado na população. Isso pode nos proporcionar alguma visão em relação ao crescimento desequilibrado. Com isso, o envelhecimento surge como um grande desafio aos formuladores de políticas públicas voltados à redução de pobreza e melhoria das condições de vida.
o envelhecimento traz à tona um problema muito grande, né, que é o fato das aposentadorias. Há um risco para que essa idade ela seja reduzida, aumentada para poder se aposentar, e os benefícios, né, em relação à aposentadoria que sejam reduzidos. Então a gente para pensar. Hoje, se a gente fosse idoso, a gente teria umas condições de vida necessária para poder ter um pouquinho de paz e descanso nessa respectiva idade. Se a gente for comparar os idosos que convivem ao nosso redor, os benefícios que são concedidos pelo governo é o suficiente para que eles tenham uma boa condição de vida? Então, a gente para e pensa, essas coisas não batem. Mas aí para e pensa, já parou? Já pensou se essas condições, se esses benefícios sejam reduzidos, como vai ser? Né? Ou seja, a gente hoje já tem que pensar em como vai ser nossa questão financeira, nossa questão familiar lá, quando a gente chegar na nossa vez de ser idoso, a gente não venha a sofrer devido a essas possíveis consequências que possam vir a acontecer. Na Europa, para vocês terem uma ideia, a cada 100 pessoas em idade de trabalho, já tem cerca de 35 pessoas em idade de aposentadoria. Nessas sociedades que estão envelhecendo, a tendência deve ser a redução a um nível básico dos benefícios. Então, a gente conhece, com certeza você também conhece algum idoso, que cerca de 60% a 70% do valor da aposentadoria dele vai para a compra de medicamentos, devido à polifarmácia dele. Então já parou para pensar, se reduzir, será que ele vai ter condições de comprar tais medicamentos? Será que vai ter condições financeiras para poder arcar com o próprio padrão alimentar dele, né? Então, é algo que preocupa bastante, né, esse quesito de aposentadoria nos próximos 50 anos aí. Mas como ficaria a relação de saúde da população idosa, né? Uma vez visto que a elevação de problemas de saúde aumenta com a idade. Então, em países que não têm aí um sistema público de saúde, pode ficar muito mais difícil para o idoso, né? Só que daí a gente para e pensa para o Brasil, aqui a gente tem um sistema único de saúde. Às vezes, dependendo o que ele precisa fazer, ele infelizmente tem que entrar em uma fila, e nessa fila aí acarreta em sofrimento. Às vezes muitos pacientes aí precisam de consulta frequente, né, regular, grande parte dos idosos sofre muito com dores. Aí esse fato de dor, ele não é tratado, a dor pode acarretar um processo depressivo, e esse idoso acabar, né, decaindo muito mais aí a sua qualidade de vida, o seu padrão de saúde, né, trazendo consequências para ele e para o núcleo familiar dele. Então, todas as espécies, né, animais que vivem sobre a Terra, vão sofrendo alterações ao longo da vida, né, devido à morte celular, e essa morte celular acaba acarretando um mau funcionamento. Então, o processo de envelhecimento altera diversos aspectos perceptíveis do organismo. O enfraquecimento do tônus muscular, da constituição óssea, isso acaba levando a mudança na postura e proporcionando risco ao paciente idoso. A audição é o primeiro sentido, né, a apresentar deterioração com o avanço da idade, e está presente, né, essa deterioração tanto na mulher quanto no homem. Então é o primeiro sentido. As alterações visuais começam a surgir a partir ali dos 35 anos de vida. E isso pode acarretar em dificuldade de acomodar a visão, dificuldade para a leitura, maior necessidade de luz e dificuldade na acomodação rápida das mudanças de luzes. O sistema nervoso é o mais vulnerável, começando a ter alterações a partir dos 25 anos. A partir dessa idade, a gente já começa a ter uma perda neural. Todo mundo tem essa perda neural? Não, mas pessoas que têm um consumo de álcool excessivo, tabagistas, sedentários, que têm um padrão alimentar deficiente, isso acaba acarretando e acelerando esse processo de perda neural. Alguns idosos passam a ter aí a diminuição da agilidade mental, ou seja, eles ficam mais lentos, né? Ele tem uma certa dificuldade para lembrar uma história há muito tempo atrás, então você vai conversar com ele, você vai ver que o processo de diálogo dele é um tanto mais lento. Diminuição da percepção da memória recente, alguma perda de aprendizagem já vai acontecendo. Então aqui a gente tem aspectos biológicos do envelhecimento, a gente observa alteração na coordenação sensorial e motora e com reflexos no controle postural.
Alteração cognitiva afetando principalmente a inteligência, a atenção, a percepção, memória, aprendizagem, resoluções de problemas, então ele fica muito dependente da família, planejamento e tomada de decisões. As alterações de memória se referem naquela de curto prazo. Realização de tarefas devem ser simples, uma vez que resultam um menor esforço ao paciente idoso. Atividades complexas acabam acarretando sofrimento a ele e pode levar a um processo de frustração por não conseguir resolver algo que para ele há um tempo atrás seria muito simples. Às vezes os idosos não conseguem compreender que o ponto que eles se encontram na vida não é o mesmo que há 20, 30 anos atrás. E eles se sentem frustrados, acabam entrando em um processo depressivo por não conseguir resolver coisas simples que para eles eram fáceis demais. No sistema osteomuscular, a gente visualiza uma atrofia lenta e gradual, né, especialmente no tronco e extremidades. Ocorre alteração na distribuição de gordura, resultando em menor quantidade dessa sobre maior quantidade dessa sobre a pele e maior quantidade na cavidade abdominal, né? Então, com a idade chega-se um momento que a atividade física é muito reduzida, isso devido talvez uma alimentação muito mal equilibrada, faz com que tenha gorduras abdominais em regiões que não seriam tão legais de se ter, principalmente na cavidade abdominal, né, acarretando um aumento aí da gordura visceral. Normalmente são responsáveis pela perda das funções na população idosa, mais do que o envelhecimento. Então aqui eu trouxe uma tabela para vocês, né, sobre as principais doenças na população idosa. Então, a gente consegue visualizar aqui, né, qual é a doença que ele tem, né, e uma breve explicação sobre esta. Então, a doença de Alzheimer e outras demências estão muito frequentes na população idosa. E uma vez que esse idoso é diagnosticado com Alzheimer, ele tem uma expectativa de vida curta, né, cerca de 10 anos após o diagnóstico da doença. Então, são distúrbios cerebrais que acarretam em perdas progressivas da memória e de outras funções intelectuais. Então, o idoso, ele começa esquecendo coisas simples, e a gente precisa, quem convive com o idoso, precisa prestar muita atenção nisso. Por exemplo, ele já começa a mostrar sinais de que pode estar com o diagnóstico de Alzheimer. Por exemplo, não sabe onde que ele guardou a colher, não sabe onde que se encontra um potinho, por exemplo, na casa dele, né? Ele tem um local específico para guardar os copos, ele não consegue encontrar esse local. Então, são pequenos sinais. Por exemplo, vai contar uma história, ele se perde e tem que ter um esforço mental maior para poder lembrar essa história. Outra doença muito comum é a osteoartrite, que consiste da degeneração da cartilagem que reveste as articulações, causando dor. A gente vai estudar a comorbidade e vai ter um ponto específico da dor logo adiante, né, que vai ser bem interessante. Vou trazer alguns dados que eu particularmente não sabia até um tempo atrás. Úlceras de decúbito, pacientes acamados pós-AVC, né, pós-queda, fraturas de fêmur, que são bastante comuns, né, pode decorrer de úlceras, de lesões por pressão, por exemplo, devido ao fato de viver acamado. Então, são lesões da pele em decorrência da pressão prolongada, principalmente em proeminências ósseas. O idoso já tem uma perda de peso quando está acamado e, com isso, acaba facilitando a abertura de lesões. Lesões acabam acarretando infecções. E tratar, por exemplo, uma sepse no paciente idoso é muito diferente do que tratar uma sepse no paciente jovem, né? O acúmulo de matéria que poderia auxiliar contra esse tratamento, né, que poderia amenizar esse processo inflamatório no idoso é muito reduzido, então o corpo sofre mais, né, em relação ao paciente mais jovem. A osteoporose, então é perda de cálcio dos ossos que os tornam frágeis e pode acarretar em fraturas. Então é muito comum a gente encontrar idosos com osteoporose e que às vezes vai descer um grau de escada e acaba sofrendo fraturas. Então tem toda uma abordagem multidisciplinar que precisa ser feito, tanto com o enfermeiro, colega médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, para abordar esse idoso como um todo, para que cada um consiga encaixar a sua pecinha, que é essencial na saúde do idoso,
para que esse idoso tenha uma saúde mais forte, digamos assim, mais amparada pelos profissionais, para que ele não venha sofrer tanto. Hiperplasia benigna de próstata, aumento, né, da próstata, aumento da próstata que bloqueia o fluxo urinário, então, e é muito fácil a gente visualizar isso. Por exemplo, o meu avô, a minha tia havia verificado que ele tinha um problema de próstata, porque quando ele ia fazer xixi, ele tinha o fluxo urinário em cortes, então ela começou a achar estranho, levou no médico e ele apresentava uma hiperplasia benigna de próstata. Doença de Parkinson, que é a doença cerebral degenerativa e lentamente progressiva, que acarreta em tremores, rigidez muscular, distúrbios nos movimentos e mobilidade postural. Então, o paciente que está desenvolvendo, por exemplo, doença de Parkinson, ele é muito marcante pelos tremores, e isso acaba acarretando que ele tenha uma diminuição dos movimentos finos. O que é movimentos finos? Por exemplo, ele não consegue amarrar o próprio sapato, ele não consegue abotoar sua própria camisa. Então, isso, né, faz com que ele tenha um grau de dependência muito grande. E esse grau de dependência pode levar esse paciente a ter um sofrimento psicológico maior, né? Porque, imagina, uma coisa tão simples, talvez abotoar uma calça, ele tem um certo constrangimento, e até que ele venha se adaptar e compreender a doença no estado de saúde, no estado fisiológico do envelhecimento que ele se encontra, ele pode vir aí apresentando grandes sofrimentos. Catarata, que é a opacificação da cristalina com comprometimento da visão, bastante frequente na população idosa. O câncer de próstata, que é o câncer da glândula prostática nos homens. Leucemia linfocítica crônica, que é um tipo de leucemia. Herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora latente, produzindo uma erupção cutânea e podendo acarretar dor prolongada ao paciente. O diabetes tipo 2, que tem início na vida adulta, é um tipo de diabetes que pode não exigir tratamento com insulina. O acidente vascular cerebral, que é o rompimento de uma artéria ou obstrução de uma artéria a nível cerebral, bastante comum no idoso. É mais frequente o AVC isquêmico, mas que também traz consequências graves, porém tem uma taxa de mortalidade reduzida em relação ao AVC hemorrágico. O glaucoma, que é o aumento da pressão em uma das câmaras do olho, podendo reduzir a visão e causar cegueira. Incontinências urinárias, que é a incapacidade de controlar a micção. O paciente sofre muito na parte noturna, em regiões do sul, por exemplo, a nossa região aqui, que é muito frio, os pacientes sofrem bastante também, e daí não conseguem conter essa urina, acabam urinando. É muito comum ver isso aí em pacientes com AVC, eles já têm uma alteração no processo de fala, não conseguem relatar. Então, é bem complicado esse quesito aí das incontinências urinárias associado com outros distúrbios que possam vir a acontecer. E gamopatias monoclonais, que é um grupo de doenças diversas caracterizada por proliferação anormal de um mesmo tipo de célula que produz número elevado de imunoglobulina. Essa já não é muito comum, mas agora a gente para e pensa, a gente analisa toda essa tabela e é muito comum a gente ver esse idoso com mais de uma comorbidade. Ele não tem somente catarata, ele não tem somente osteoartrite, ele pode ter várias delas. Ele pode ter a catarata, ele pode ter tido um AVC há um mês atrás, ele pode estar sofrendo de incontinência urinária, ele pode estar tendo uma lesão de decúbito em respectivo estágio, ele pode ter uma osteoartrite, né? Então, a grande maioria dos idosos tem mais de 5 comorbidades, que eu vou citar mais à frente. Então, a gente analisa, pensa, o que a gente pode fazer com isso, né? Como que isso pode influenciar a nossa assistência clínica do dia a dia. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse conhecimento das doenças, né? No final da parte 2, que é a aula de amanhã, eu vou compartilhar com vocês as referências, para que vocês também tenham acesso a esses materiais e conseguir estudar a fundo, porque se a gente for entrar em detalhes, em cada doença dessa, a gente vai levar um tempão nessa aula, e tem muita coisa legal e objetiva que eu quero passar, que vocês vão pegar hoje e vão poder utilizar amanhã na prática de vocês. Então, a múltiplas comorbidades no paciente idoso aumenta muito mais a chance de paciente ter depressão, aumenta bastante, e faz com que ele tenha uma qualidade de vida abaixo do que seria necessário para ele. Que todo mundo quer envelhecer, quer aproveitar a sua aposentadoria, a gente acredita que quer viajar, né? Mas será que a gente está tendo condições de saúde
né, vai ter essas condições para poder realizar os sonhos que a gente tem durante a aposentadoria? O que a gente está fazendo hoje como jovens para que a gente chegue a essa respectiva idade, um idoso mais robusto em relação a um idoso frágil, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar hoje, gente. Precisa pensar hoje para que a gente não venha a ter consequências drásticas. Uma vez visto que é óbvio, a gente vai ter um problema ao envelhecer. Mas a gente não precisa ter múltiplas comorbidades afetando a nossa qualidade de vida, né, como afeta a população idosa. Aqui a gente vai entrar num ponto bem interessante, que é as alterações sociais e psicológicas do idoso. Com o avanço da idade, vem consigo perdas, né, acentuadas em relação à sua saúde. Depressão, muitas vezes ele tem um sentimento de rejeição, apesar de ser uma fase, segundo os autores citam, de sabedoria e de maturidade. As alterações psicológicas surgem de várias formas, que podem levar ao esgotamento do idoso. Com o avançar da idade, a memória e a atenção deterioram, acabam tendo suas perdas, portanto, habilidades numéricas e capacidade imaginativa continuam quase intactas, mas ele não consegue utilizar essas capacidades quando ele está com um quadro depressivo, quando ele se sente rejeitado pela família. Então, é muito difícil. Por exemplo, quando eu fazia meu internato em saúde pública, a gente fazia visitas domiciliares em um bairro bem carente. E tinha uma casa lá, de uma família que trabalhava com recicláveis, tinha uma idosa que tinha 103 anos de idade, ela era cega, 100% da cuidado visual dela, né, ela não enxergava nada, era acamada, e ela tinha uma habilidade gigantesca para cálculos. Você chegava e conversava com ela, bom dia, tal, quanto que é 2 mais 2? Ela ia, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16, e ela ia seguindo esse cálculo, multiplicando, enquanto você não contesse ela chegava a 500, 1000, e ela ia indo. Então a capacidade numérica é muito grande, né? Ela conseguia imaginar, a gente pedia, conte uma história pra gente, e ela começava a contar, né? Ela tinha essa capacidade. Só que não são todos os idosos que têm isso, né? Muitos idosos sofrem devido a esse sentimento de rejeição, né? O peso da idade em si para eles, de não ter muita, eles acreditam que não tem importância o meio social, mas eles têm grande importância sim. Então, o isolamento social, né, chega a determinada idade e exige um ajuste do idoso, né, colocando ele a um isolamento. Por exemplo, digamos que more um jovem junto com o vô, né, e no final de semana esse jovem organiza um churrasquinho com os amigos da faculdade. Esse idoso ele não tem mais características para se enquadrar ali com os jovens. Então, ele se obriga, ele se sente que não, eu não tenho mais esse perfil para esse tipo de coisa. E ele acaba se isolando. E esse isolamento aumenta com a morte do cônjuge. A aposentadoria e renda. Então, sem trabalho, acaba resultando em menor renda, né? Menor prestígio, perda de propósito, enquanto a aposentadoria leva a uma diminuição de sua renda, os gastos também diminuem, inclusive aquilo que poderia ser prazeroso para o idoso. Então ele acaba inibindo inúmeras coisas que são de lazer para ele, para custear coisas relacionadas à sua saúde. O abuso de idosos. 3 a 5%, né, dos idosos são vítimas de maltrato. Isso é o que chega com base em notificações. Né? Eu acredito que muito, muito mais, vocês também, com certeza, já ouviram falar, já viram próximo de suas residências, idosos aí que sofrem maus tratos. E a violência que o idoso sofre em seus diversos contextos pode ser tanto física, quanto psicológica, financeira, como motivada por negligência. Muita gente aí acaba utilizando os coitadinhos dos idosos para sugar ali a sua aposentadoria, né? A agressão física é uma coisa muito triste, mas é muito frequente. E no Brasil, somente os casos extremos chegam aos ouvidos de autoridade, principalmente pelos meios de comunicação. A grande maioria fica oculta aos meios familiares. Aqui eu vou citar
outra experiência minha no internato, mas mais voltado para a parte de negligência, e também acredito que havia violência física nesse paciente. No mesmo local que eu fazia meu internato de saúde pública, uma certa frequência a gente saía fazer visitas domiciliares. E a gente sempre passava por uma casa e a gente quase nunca entrava lá, mas a gente do comunitário de saúde falou que ali morava um idoso. Então, um belo dia, a gente resolveu chegar lá para ver esse idoso. Ele era acamado, né? Tinha tido um AVC, não conseguia se comunicar, né? Mas a capacidade de se alimentar estava normal, conseguia ingerir líquido, alimentos sólidos tranquilamente. Quando a gente chega lá, a gente vê algumas lesões, né, circulares, ondulares nos braços, mais para a parte axilar, e tinha uma coisa muito estranha ali naquelas lesões, né, porque a gente via alguns movimentos sobre aquelas lesões. E a gente voltou ao posto de saúde, pegou algumas pinças, alguns materiais e voltou lá para abordar essas lesões, né? Porque que coisa, né? No momento que a gente está passando uma gase para fazer uma desinfecção, rompe a pele. E quando rompe a pele, você via inúmeras miíases. O que é miíases? São os bichinhos de inúmeras larvas ali sobre a pele do paciente. Ou seja, sem contar as inúmeras lesões, por exemplo, de pegar forte o braço desse paciente, que ele vinha sofrendo ao longo do tempo. Então, isso aí, até aquele dado momento, não era notificado. Mas já parou para pensar quantos casos são deixados de notificar? Por exemplo, lá no interior, lá na zona rural, né, até mesmo não precisa ir tão longe, no centro, nos nossos bairros, das nossas cidades, quantos casos são deixados para trás, não são notificados, não são seguidos à risca, avaliado parte a parte. Então, são temas que acabam deixando a gente um pouco entristecido em relação a isso. Às vezes causa até uma certa revolta com o sistema público de saúde, mas também se não houver o sistema público de saúde, como é que fica mesmo a condição de saúde da população? Então, a gente precisa olhar com muito mais atenção a nossa população idosa. Agora a gente vai falar um pouco sobre a influência das comorbidades, né? Como que isso acaba acarretando a saúde do nosso paciente idoso, né? Quais são os danos que ela pode causar a longo prazo, a curto prazo. Então, a gente já vai começar falando da influência. Então, comorbidades não cardíacas são muito prevalentes no idoso. Então, aqui eu trouxe um estudo que eles estudaram mais de 120 mil idosos com insuficiência cardíaca congestiva e mostrou que 39% apresentavam mais de 5 comorbidades. Em contrapartida dessa população, somente 4% tinha somente ICC. Então, a tendência é que o idoso tenha múltiplas comorbidades. A comorbidade mais comum no estudo foi hipertensão, diabetes, DPOC, e 75% apresentava no mínimo 3 dessas comorbidades e 73% tinham comorbidades associadas, ou seja, você está atendendo seu paciente idoso, fique preparado para ouvir mais do que 3 comorbidades, ou mais do que 2. Caso esse paciente não relatou, corra atrás da informação com base em uma boa anamnese. As comorbidades osteomusculares é marcante pela dor, né? Então, cerca de 25 a 50% da população idosa convivem com esse sintoma, e pode chegar a 80% em pacientes institucionalizados. Você, né, eu tenho meu avô, sempre há o relato de dor e muitas vezes o tratamento não é um tratamento eficiente. Então, no idoso, a dor é subdiagnosticada ou subtratada, e a dor constante, diariamente, a longo prazo, vai levar à depressão, ao isolamento social e à redução da capacidade funcional desse paciente. Ele vai sofrer demais com esse sintoma, ele vai ter uma restrição aí de coisas simples que ele fazia no dia a dia, assim, caminhar, tomar um banho, ele vai ter essas dificuldades, e já é comprovado em estudos que isso leva à depressão. A osteoartrite ocorre em mais de 50% dos indivíduos com mais de 50 anos e é importante causa de incapacidade nessa idade. Os principais fatores, né, associados a essa destruição da cartilagem e das articulações é a obesidade, o trauma de joelho,
gênero feminino e idade superior a 65 anos têm uma grande predisposição para desenvolver a osteoartrite. A abordagem desses pacientes, ela deve ser multiprofissional, focando na educação contínua dos pacientes, a redução da dor com tratamento medicamentoso correto e guiado da doença. Exercício regular ajuda a mobilidade e ajuda a diminuir a depressão e a ansiedade. Então, o exercício físico, independente da idade, é um meio de prevenir a ansiedade e a depressão. Então, no idoso, quando já tem esse diagnóstico instalado, ajuda a amenizar esses sintomas. As osteoartrite pode levar a uma alteração na distribuição do tecido adiposo, ou seja, ele não se movimenta, então vai ter acúmulo em regiões específicas, como abdominais. Os opioides é a primeira opção para analgesia em dor crônica e moderada. Dor crônica moderada e intensa, relacionada ou não às neoplasias. Então, isso pode causar náusea, prurido, constipação intestinal, retenção urinária, sedação, confusão mental e delírio. Os anti-inflamatórios, eles causam vários efeitos adversos no sistema cardiovascular, que podem causar aumento na pressão arterial. A gente tem que tomar cuidado se esse idoso já não tem hipertensão durante a administração desses medicamentos continuamente. Ele tem interferência na ação dos antiagregantes, do ácido acetil salicílico, e aumento de riscos de eventos cardiovasculares e insuficiência cardíaca. Então, os anti-inflamatórios devem ser utilizados com cuidado na população idosa, e meta-análises sugerem que o naproxeno não tem efeitos ou reduz discretamente os riscos, enquanto o diclofenaco, a longo prazo, mostrou que há um risco maior de internamento dessa população idosa. Então, a gente tem que prestar muita atenção para quem cuida de idoso, né, os cuidadores, até os colegas que fazem as suas avaliações clínicas a nível domiciliar, tomar bastante atenção em relação a esses medicamentos que eles estão utilizando. Aqui a gente vai entrar num campo de comorbidades que é muito importante a gente estudar e está sempre se atualizando em relação às comorbidades psiquiátricas. Então, a depressão, ela é frequentemente subestimada nos níveis de atenção à saúde. A depressão do idoso varia de 2 a 10%, e aumento nos portadores de comorbidades, podendo chegar a 30 a 40% nos idosos hospitalizados após AVC, IAM ou câncer. Então, grande maioria dos pacientes que sofrem de AVC acabam desenvolvendo depressão, porque mesmo que ele volte que ele não apresente sequelas no processo de recuperação, que seja um AVC de pequena extensão, por exemplo, ou que ele apresente algumas sequelas leves, o processo de recuperação é muito grande. Ele precisa ter uma disciplina muito grande associado a cuidados multidisciplinar. E muitos pacientes idosos que sofrem com isso, eles não têm essa abordagem. Eles não têm condições financeiras de pagar 3 vezes por semana um fisioterapeuta, juntamente com um nutricionista para acompanhá-lo de perto. E isso é o que acaba levando o paciente a um quadro depressivo, né, relacionado ao AVC, relacionado ao câncer, principalmente o câncer. Há um tabu relacionado ao câncer, que quando uma pessoa recebe o diagnóstico, principalmente naqueles idosos do interior, onde não tem um conhecimento ao seu lado, eles recebem o diagnóstico de câncer, eles acreditam que já vão morrer no dia seguinte. E não é assim. Para você quebrar esse aspecto que já tem criado por culturas deles, demanda de tempo. E esse tempo que a gente está tendo com ele precisa não ser só abordado por nós, mas por uma equipe especializada, para que a gente consiga guiar esse paciente para o caminho para que ele seja bem tratado, para que ele não venha ter tanto sofrimento psicológico e acabe sofrendo com essas consequências que ele vem tendo em relação quando recebe o diagnóstico. A gente tem que pensar em depressão quando o idoso tem resistência em aderir ao tratamento, quando ele tem uma queda da capacidade funcional, e nos sintomas clássicos, como o humor deprimido, aumento ou perda de sono, aumento ou perda de apetite, agitação ou lentidão psicomotora, o sentimento de culpa e perda de energia. A ansiedade e o transtorno de pânico pode afetar a resposta ao tratamento da depressão
e aumentar o risco de ocorrência. Por exemplo, o estresse emocional pode induzir uma alteração no sistema ventricular, mesmo na ausência de doença coronariana, provavelmente por liberação rápida de catecolaminas, causando aí a famosa síndrome do coração partido. As comorbidades pulmonares, ela tem uma prevalência aumentada com a idade. Em idosos com doenças pulmonares, podem chegar a 30% da população. A dispneia deve ser avaliada com cautela, uma vez que é muito frequente, mas as causas mais frequentes de dispneia de origem pulmonar a serem investigadas são o quê? Embolia pulmonar, o DPOC descompensado por infecção respiratória. A gente tem que olhar com atenção essas infecções, crise asmática, o pneumotórax, pneumomediastino, hemorragia pulmonar, pneumonia e edema pulmonar não cardiogênico. Então, o DPOC, a gente já vai citar mais adiante, é muito frequente e normalmente ele descompensa com um padrão infeccioso. E o idoso tem poucas reservas funcionais e isso acaba fazendo com que essa infecção acabe se generalizando ou tenha uma agressividade muito maior em relação a uma infecção, uma pneumonia num paciente mais jovem. Nos idosos com múltiplas comorbidades, a polifarmácia, que é o uso de mais de 5 medicamentos, torna o controle clínico menos eficaz pela dificuldade de manusear as medicações devido aos efeitos colaterais que essas drogas podem causar ao organismo. Então, o DPOC, na fase aguda do IAM, se mostra forte preditor de morte ou choque cardiogênico devido ao comprometimento hemodinâmico. Então, há a presença de diagnósticos desfavoráveis em caso de síndrome coronariana aguda e DPOC, visto que essa sintomatologia podem estar mascarada. A DPOC induz uma resposta inflamatória detectada pelo aumento de proteínas de fase aguda, a proteína C reativa, interleucina 6, fibrinogênio, que corrobora com o pior prognóstico na síndrome coronariana. Mas em relação às comorbidades pulmonares, há uma coisa muito importante a estudar, que é a parte de imunização. Então, recomenda-se atualmente vacinação contra a influenza sazonal, devido aos surtos de H1N1 e internação por pneumonia acima dos 50 anos. É muito frequente internação por pneumonia nessa faixa etária. A vacina pneumocócica deve ser administrada nos idosos acima de 60 anos que convivem em instituições fechadas. Isso acaba prevenindo bastante parte de padrão pulmonar relacionado a infecções virais. As comorbidades vasculares, a doença vascular periférica aterosclerótica, é uma causa frequente de mortalidade entre os idosos. A lesão aterosclerótica estão presentes em 30% na aorta abdominal, 80 a 90% nas artérias poplita e femoral e 40 a 50% na artéria tibial e peroneira. Sintomas característicos da doença arterial periférica e membro inferior é a claudicação, a dor, limitação da capacidade física. A progressão da doença pode causar o surgimento de úlceras em membros inferiores e, consequentemente, desenvolver infecções. Exames relacionados para confirmar o diagnóstico clínico e definir a extensão da doença pode ser utilizado o índice tornozelo-braço, a medida da pressão arterial sistólica segmentar, os testes não invasivos adicionais, teste ergométrico, arteriografia e angiografia por ressonância magnética com contraste. A gente consegue visualizar uma melhora da claudicação quando o paciente faz atividade física. A indicação da angioplastia depende do grau de acometimento da artéria e deve-se avaliar o risco de procedimento para o idoso. Agora a gente já vai se encaminhando aqui para a nossa última parte, que é a avaliação do paciente idoso. A gente estudou aí aspectos demográficos, a gente estudou comorbidades, e agora a gente vai partir para uma avaliação desses pacientes. E a gente tem que chegando aqui nesse ponto, a gente avaliar esse quesito de comorbidades. Muitas dessas comorbidades a gente poderia evitar a um processo bem precoce. Por exemplo, no passado era muito comum que esses idosos fumassem,
O tabagismo, em uma certa época passada, era visto como uma coisa chique, uma coisa que fazia parte do estilo de vida da população. Só que no decorrer do tempo isso, né, foi visto com outros olhares devido à influência que isso tem para trazer comorbidades a nível pulmonar. Então a gente deve trabalhar, principalmente na atenção primária à saúde, com estratégias, programas que façam com que esses pacientes deixem esse quesito de tabagismo de lado. Porém, é muito difícil, porque quando a gente pensa num paciente que fuma, um tabagista, ele tem inúmeros outros problemas que fazem com que leve ele até isso. Por que uma pessoa normalmente fuma? Ou talvez aumente a sua carga tabágica em um determinado dia da semana, devido ao quadro de ansiedade, um estresse elevado, façam que ele aumente esse fato de tabagismo em um determinado dia da semana. Só que daí a gente tem que entrar em outro quesito, em outra especialidade, em outra área, que é como amenizar esses sintomas de estresse, esses sintomas depressivos. Só que quando a gente para pensar, a gente não tem, muitas vezes, profissionais para que abordem esses sintomas, que abordem esses quadros, esses respectivos quadros. Então, a gente como profissional de saúde, lá na atenção primária, tem que ser um baita de um articulador. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem essas especialidades, porém tem uma demanda muito grande. Só que a gente tem que saber articular, saber encaminhar, a gente precisa ser a ponte, porque a gente não vai tratar, a gente não vai prescrever o medicamento. A gente pode prescrever ali os nossos cuidados para aquele momento, para curto, médio e longo prazo. Portanto, a gente tem que ser a ponte para levar esse paciente em sofrimento, para levar esse paciente de comorbidade para um especialista que faça um tratamento assertivo. Então, é muito importante a gente, nesse momento, fazer uma evolução detalhada, fazer um exame físico detalhado, colher informações com o paciente idoso. Ah, mas o paciente idoso não tem condições de me passar tais informações. Vai com a família, né? Principalmente na atenção primária à saúde. Vai com os ACS sabem muito sobre tudo o que está em suas respectivas áreas. Então, eles vão te contar muita coisa. Então, você tem várias peças para montar um quebra-cabeça e passar adiante uma coisa mais organizada. O colega médico vai atender, vai fazer o tratamento medicamentoso, vai prescrever no caso, e a gente vai acompanhar esse paciente sempre de perto, porque os idosos são uma caixinha de surpresa. Quando se soma inúmeras comorbidades, muitas são as chances desse paciente ter consequências drásticas. Por exemplo, um paciente com DPOC exacerbado por um quadro de infecção respiratória. Se você não olhar de uma forma precoce, não monitorar a sintomatologia específica, é um paciente que vai desenvolver uma infecção generalizada, uma sepse. Esse paciente desenvolvendo uma sepse, ele vai parar um nível terciário, que é o hospitalar. Chegando no nível hospitalar, ele tem chance de desenvolver outras infecções. Pode ter chance de desenvolver uma infecção de trato urinário. Se esse paciente já tem uma lesão por pressão lá na residência, no nível domiciliar, ele vai, por exemplo, no nível hospitalar, ele já tem um rompimento de abertura de pele. Ele vai ter uma grande chance de desenvolver uma infecção hospitalar de partes moles. Então, a gente tem que cuidar muito, gente. Tem que olhar com muita atenção. Por exemplo, o paciente tabagista, ele é diabético e ele é hipertenso. Então, ele já tem uma grande chance de ter um processo de aterosclerose, ainda mais se ele for um tabagista de longo prazo, ele já tem uma lesão arterial grande, e esse paciente com controle de pressão deficiente, ele vai desenvolver um infarto, ou ele vai desenvolver um AVC, isso vai precisar de uma atenção terciária. Na atenção terciária, ele pode ter aí inúmeras outras consequências. Claro, qual que é a função do hospital? É ter o paciente, fazer o diagnóstico, tratar e mandar para casa. O nível primário e secundário é aquele que vai assistir, principalmente o nível primário, é aquele que vai acompanhar o paciente, é aquele que vai investigá-lo, né? Ele vai pedir ajuda para outros locais da rede de atenção à saúde que demandem mais tecnologia para poder suprir aquilo que ele não está conseguindo naquele nível de atenção. Então, a gente precisa olhar com um olhar detalhado, não ver as informações que o paciente idoso ouvir pelo ouvido, soltar pelo outro, e não ter um olhar crítico. A gente precisa olhar com um olhar crítico. A gente vê, tô com dor no peito há 3 dias. O que vem na tua cabeça? Um infarto, né? Vamos investigar isso aí. Encaminha para a UPA. A UPA não consegue resolver, encaminha para a atenção hospitalar. A UPA resolveu, beleza. Acompanha o nível domiciliar com a atenção à saúde da família. Então, a gente tem que ser um grande articulador para conseguir resolver o problema dessa população idosa. Então, a avaliação do paciente idoso, ela
ela deve seguir o mesmo roteiro para avaliação clínica de outras idades. No entanto, a gente deve prestar atenção às alterações relacionadas à idade, né? O processo fisiológico do envelhecimento ele é complexo. Gente. A gente não consegue falar todos os detalhes porque ele é bastante complexo. Portanto, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a gente estuda que a frequência cardíaca é normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, um idoso que fez um implante de marca-passo apresentando 53 batimentos. A gente vai ter que olhar isso, meu Deus, é uma coisa muito grave. Não, a gente vai analisando os pontos, né? Na hora da avaliação, não podemos esquecer das famosas síndromes geriátricas, ou alguns materiais falam os gigantes da geriatria, que é a instabilidade postural e as quedas, a incontinência urinária, intestinal, incapacidade funcional, sintomatologia depressiva e polifarmácia. Analisar muito os medicamentos que esse paciente toma e, de preferência, pedir para que eles levem na consulta, porque às vezes ele não vai falar qual é o diagnóstico que tem, mas com base nos medicamentos a gente pode deduzir o que ele está tendo. Então, a anamnese do paciente idoso, a gente vai seguir com a comunicação, né? Falar devagar, com tom de voz adequado, olhando para o paciente, gesticular para facilitar a comunicação, não falar alto aos idosos que têm problema auditivo normal. Na parte de conduzir a anamnese, deixar que o idoso se expresse com liberdade. A gente às vezes fica com, a gente tem tanto tempo para fazer tal consulta. Mas não, deixe, principalmente na parte de idoso, dá o tempo que ele precisa. Né? Às vezes, devido à incapacidade do paciente se expressar, o profissional deve conduzir a anamnese. Muitas informações, né, na parte aqui do interrogatório ficam omissas devido ao esquecimento do familiar, né, ou o paciente de falar na hora. Cabe interrogar todos os sistemas, sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema gastrointestinal, para que você consiga ver possíveis problemas que esse paciente esteja apresentando. Os idosos, né, na parte de história medicamentosa, são mais suscetíveis a eventos adversos ou problema atual. Pode ser secundário a isso. Os medicamentos podem auxiliar e saber o diagnóstico anteriores. Por exemplo, o paciente toma losartana. Automaticamente você deduz que ele já tem um quadro de hipertensão. Né? Se o paciente toma espironolactona, você já sabe que é um diurético, já sabe que esse paciente pode estar sofrendo com edema. Na parte de exame físico, né, devemos observar roupas, condições de higiene do paciente, além do uso de fraldas. Às vezes o paciente ele tem uma incontinência urinária, ele caminha normal, ele está se vestindo muito bem, mas ele faz uso de fralda, e isso é um grande facilitador de infecções de trato urinário. Então, sempre questionar isso. Quando o paciente não faz uso de sonda, se ele relata que está com dificuldade em conter sua urina, se ele não faz uso de fralda. Às vezes ele relata, às vezes ele se sente envergonhado e não conta. E a gente tem que saber analisar esses sinais. A parte de sinais vitais, a gente deve dar atenção à temperatura, porque os idosos são propensos a ter hipotermia. Por exemplo, uma infecção generalizada, uma sepse. O paciente jovem, nós, por exemplo, vamos ter uma febre lá nas alturas, 39, 40 graus. O idoso não, o idoso tende a ter uma hipotermia. Visto que a hipotermia é mais frequente, o sintoma febril pode aparecer como cefaleia, tontura, inquietação ou ainda confusão mental. A pressão arterial é claramente frequente nos idosos. Assim, a aferição adequada é fundamental. Então, ela deve ser aferida com o idoso em 3 posições: deitado, sentado e em pé. E analisar com bastante atenção o fato da hipotensão ortostática. Na pele, contusões inexplicáveis, né? A pele a gente pode conseguir, com uma inspeção, avaliar se o paciente tem quedas, né? Se esse paciente não corre risco de estar sofrendo agressões, dermatite de êxtase, ceratose seborreica. Uma queixa bastante frequente é a coceira em braços e pernas, muitas vezes recorrente apenas de ressecamento cutâneo. E a gente pode também pensar em ansiedade quando esses pacientes relatam prurido intenso, mesmo após o uso de algum hidratante, a ansiedade pode ocasionar prurido nos pacientes. O exame físico dos olhos, uma avaliação simples pode ser feita por não especialista, por meio do teste de Snell.
todo mundo, quem fez aí carteira de habilitação ou que faz uma consulta oftalmológica, faz esse teste, que é de ver as letras em tamanhos diferentes lá na parede. Então, isso a gente consegue fazer perguntando as dificuldades visuais do dia a dia do paciente e analisando como que está a visão dele em relação à distância. Na cavidade bucal, uma observação simples é capaz de identificar importantes enfermidades que aparecem de formas de lesões na mucosa oral ou da língua. Palpação do pescoço, principalmente para avaliar a avaliação da textura e tamanho do tricoide. As carótidas também devem ser palpadas e auscultar as carótidas. Na palpação do pescoço, né, como aqui a gente já citou, na ausculta cardiovascular, aqui é muito importante que 60% dos idosos eles apresentam um sopro sistólico aórtico com irradiação para o foco mitral. Muitas vezes a gente só escuta isso no foco mitral. A quarta bulha pode não ser patológica. Além disso, o estalido de abertura aórtica pode ser devido a alterações estruturais da válvula e raiz aórtica. Então, a gente vai auscultar o paciente, a gente vai ver alguma anormalidade em relação à ausculta, porém, a gente tem que analisar com a clínica do paciente. Isso está trazendo algum dano? Ou isso já é a longo prazo? Ou isso é relacionado à sua idade? Na circulação periférica, pode ser avaliado pela ausência de pulso periférico, sendo considerado um marcador de doença arterial, coronária e cerebral. A insuficiência venosa é muito prevalente e causa comum de edema de membros inferiores. A gente vai lá, avalia o cacifo, classifica o grau, para a gente analisar como é que está esses edemas e avaliar a necessidade de um encaminhamento a um especialista. Na ausculta pulmonar, achados positivos têm a mesma interpretação que nos adultos. Quais são os achados positivos, por exemplo, relacionados a uma patologia numa ausculta? O ronco, sibilos, estertores finos, crepitantes. Então, quando a gente ouve isso, a gente tem que olhar com mais atenção. Então, o aumento da frequência respiratória, às vezes, é o primeiro e único sinal de doença no paciente idoso. Então, a gente analisa essas manifestações clínicas com um olhar muito atento nessa população. No abdômen, a palpação abdominal deve ser feita da mesma forma que no paciente adulto jovem. A gente vai palpando os quadrantes abdominais, E, por exemplo, no abdômen agudo, no paciente idoso, ele se manifesta com uma distensão abdominal. No exame neurológico, os testes de marcha e equilíbrio compõem parte importante do exame neurológico e realizado por um especialista. Esse pode revelar alterações na visão, sensibilidade, motricidade, cognitivos e músculos esqueléticos. Outro tema bastante estudado na parte de avaliação ao paciente idoso é a avaliação geriátrica ampla. Ela é definida como um processo diagnóstico multidimensional. Frequentemente, ela é interdisciplinar, que serve para determinar as deficiências ou habilidade do ponto de vista do profissional e formular um plano terapêutico a longo prazo. Ela difere do exame clínico, é diferente, não é a mesma coisa que o exame clínico, por enfatizar na avaliação da capacidade funcional e dos aspectos psicossociais da vida do idoso e por basear-se em escalas e testes quantitativos. O mais importante é que sua avaliação deve sempre resultar em uma intervenção, seja ela de reabilitação, aconselhamento ou internação. Então, na avaliação geriátrica ampla, por meio dela, é possível avaliar os seguintes parâmetros: equilíbrio e motilidade, que você pede para o paciente idoso caminhar, e você vai avaliar como que está a direção do caminhar desse paciente idoso, como que está o processo de movimentos de passos, como que está a posição dos tornozelos em relação ao outro, vai avaliar o risco de queda. Na função cognitiva, a gente faz o mini exame de estado mental. Deficiências sensoriais, a gente vai avaliar como é que está a visão desse paciente, como que está o fato auditivo. Sintomas depressivos, a gente faz a avaliação generalizada, como que ele vem se apresentando no momento da consulta. Com a ajuda de um familiar, a gente avalia como que estão essas condições em casa, se ele está tendo perda de apetite, está tendo tristeza frequente, solidão, isolamento. Disponibilidade e adequação de suporte familiar e social.
né? Às vezes o paciente idoso tem um grande sofrimento, devido a uma insuficiência familiar, não tem quem resolva os problemas para ele, e ele sozinho não consegue resolver estes. Como que são as condições ambientais em sua casa? Precisa fazer alguma alteração? Se esse paciente tem uma dificuldade aí para a mobilidade, a gente não deve fazer algumas alterações do banheiro com barras, né, instalar alguns corrimão em regiões específicas da casa para facilitar essa mobilidade. A capacidade funcional e estado e risco nutricionais. Então, a gente avalia como é que está a alimentação desse paciente, quantas vezes ele se alimenta por dia, né? Se ele consegue ingerir determinados alimentos, caso de um paciente pós-AVC, como que ele consegue, como que ele está se alimentando, como que está esse quadro de alimentos deles, como que está a ingestão calórica. Isso é muito importante que a gente realize. Por mais que a gente não seja um especialista em determinados assuntos, a gente pode solicitar ajuda, né? Mas na grande maioria das vezes a gente não tem, a gente tem que ir buscar e se aperfeiçoar. Essa avaliação geriátrica ampla é muito importante para quem trabalha em atenção primária à saúde, que vai fazer as suas visitas domiciliares e dá para fazer impresso, né? Coloca os pontinhos e vai analisando e depois faz um aglomerado de informações e tira suas conclusões e faz aí as suas prescrições de enfermagem. Então, gente, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Em breve vocês já vão estar aí assistindo e espero que essa aula possa ser útil para vocês de alguma forma. São muitas informações. Como é um curso de atualização, não é algo específico para uma determinada doença, eu apenas fui trazendo os pontos e pincelando. Em breve a gente já vai ter aí a segunda aula, que é a de suporte básico de vida. A gente vai explicar alguns pontos interessantes em relação às emergências, e essas emergências a gente já vai conseguir correlacionar com as comorbidades que a gente estudou há pouco, e a gente vai, com base na segunda aula, a gente vai deixando mais claro a primeira, porque eu pensei em gravar tudo em uma só, porém ia ficar muito longa, ia ficar muito cansativo de assistir. Mesmo assim, já está dando 1 hora de aula, e ficou um pouco pesado, que são muitos dados, mas, como eu disse, vai ficar aqui no YouTube, vocês vão poder assistir quando vocês quiserem, né, quantas vezes quiserem, não vai ter que ficar pagando para assistir novamente, então está aqui aberto para vocês. Então a gente deve cuidar com amor e tendo a ciência ao nosso lado. Então, quanto mais a gente estuda, mais portas se abre, mais bem a gente pode fazer aos nossos pacientes, e sempre olhando eles com um olhar, né, generalizado e dando a atenção que essa querida população merece. Então, ficamos por aqui hoje. Logo terão a próxima aula. Espero que vocês, né, desfrutem aí de todo o conteúdo. E mais uma vez, sem pressa, respeite seu tempo, assiste conforme a sua rotina está permitindo, que não se cobre tanto, para que você consiga absorver o conteúdo de uma forma bem didática e bem objetiva. Abraço aí do enfermeiro Alejandro e até a próxima aula, meu povo. Até mais!